Por que é que os jogadores que ganharam o pentacampeonato com a seleção brasileira não torcem hoje, atualmente, pela seleção ganhar o Hexa? Esse pessoal, muitos jogadores campeões do mundo pela seleção brasileira parecem torcer contra a própria seleção. E isso não acontece apenas por crítica ao futebol que a seleção vem apresentado, e sim pela própria vaidade, pelo próprio ego e o medo de perder espaço na mídia. Muitos ex-jogadores sabem que enquanto a seleção brasileira não ganhar outra Copa, a seleção deles continuará sendo a lembrada como a última campeã mundial. O título passa a ser um patrimônio pessoal, status eterno e espaço na mídia. E esses ex-jogadores ganham contrato com algumas empresas, prestígios e idolatria. E quando surge a possibilidade de uma nova geração conquistar o hexacampeonato, alguns ex-jogadores enxergam isso como uma ameaça ao próprio ego. Algum tempo atrás, o ex-jogador Vampeta declarou que seca a seleção brasileira, pois se a seleção brasileira ganhar um título, por exemplo, o hexacampeonato, a seleção de 2002 nunca mais será lembrada. Assista aí. Não é fácil, nós chegamos com 5 caras pica na seleção e foi uma luta pra ganhar a Copa. Mas eu vou falar assim, ó, uma seleção que você tem Cafu na época, melhor lateral do mundo, Roberto Carlos, segundo melhor jogador do mundo. Aí você tem esses dois, você tem no grupo Rivaldo, melhor do mundo, Ronaldinho vinha a ser, todo mundo sabia, Ronaldinho virou 2 vezes melhor do mundo, Ronaldo Fenômeno 3 vezes melhor do mundo, e o Kaká ainda que tava no banco vem a ser melhor do mundo. 5 caras aí que eu falei que foi o melhor jogador do mundo. Uma luta pra ganhar. Aí tu acha que Neymar, Casemiro, essas porra vão ganhar? Vai ganhar o quê, irmão? E o que tá vindo pra vir aí é pior ainda. Você viu o que eu falei? Eu falei Ronaldo, Ronaldo, Rivaldo, a briga que foi. E lá atrás, em 94, com Romário e Bebeto no auge. Foi pros pênaltis de prorrogação. Cada um tem sua carreira, mas com as babas que tá pra vir. E essas babas não vai ganhar. É difícil comparar. E essa fala do ex-jogador acabou reforçando muito o que os torcedores já imaginavam. Que parte dos antigos jogadores preferem preservar o próprio ego ao ver a seleção novamente no topo. Mas também existe um outro lado dos ex-jogadores que criticam o distanciamento entre a seleção brasileira e o povo. Há quem diga que os jogadores atuais ficam pouco tempo no futebol brasileiro, criam pouca identidade com os torcedores e vivem cercado por marketing, empresários e redes sociais. No fundo, o problema mistura orgulho, nostalgia, vaidade e decepção. Só que o espírito da seleção brasileira sempre foi maior que qualquer geração. Pelé não apagou Garrincha, Ronaldo não apagou Romário. Caso a seleção ganhe o Hexa agora, isso não apagaria o que a seleção de 2002 fez. Pelo contrário, aumentaria ainda mais a grandeza da história do futebol brasileiro. E é isso aí, pessoal.